Um abraço, meus amigos, muito boa noite. Estamos nesta quarta-feira, dia 8 de junho de 2020, para mais uma live no Face do Edemar Anuzek. De Camarote é a nossa live, que tem entrevistado personalidades das mais diferentes áreas, do jornalismo, do esporte, pessoas que realmente marcaram e continuam marcando no rádio e na televisão, acima de tudo, e também no futebol. Então, é verdade que nós tivemos aqui locutores esportivos, apresentadores de programas, plantões esportivos, repórteres, enfim. E teremos, até, já vou antecipar, na próxima segunda-feira, estará conosco aqui Roberto Basílio, aquele que fez o gol da vitória do Corinthians na conquista do título paulista de 1977. E nessa sexta-feira, uma das sumidades do rádio e da televisão do Paraná, Gilberto Fontoura. Gilberto Fontoura é uma figura realmente um ícone no rádio e na televisão do Paraná. E hoje, nesse dia 8, nós estamos aqui em Curitiba, chuviscando, melhoradinha, mas com racionamento ainda de água, nesse instante de 17 graus em Curitiba. Hoje eu tenho dois convidados especiais. Um já participou do programa outro dia, mas o outro realmente A gente era fã desse moço, né? É fã desse moço, porque a gente trabalhava num estúdio e ele trabalhava no outro estúdio, na Rádio Jovem Pan. Só que eu trabalhava na Jovem Pan 1, ele trabalhava na Jovem Pan 2. Aí não tinha Jovem Pan 3, que hoje tem a Jovem Pan da internet, a Jovem Pan News. Eu tenho uma alegria muito grande de receber aqui Paulo Leite, o velho Milk, vai contar coisas fantásticas para a gente aqui. Um abraço, Paulo, boa noite. Oi, boa noite, Edemar. Tudo bem com você? Nossa, realmente a gente se via através do vidro, né? Que a Jovem Pan tinha aqueles estúdios todos com vidro interligados e a gente só se via através do vídeo ou a gente se encontrava pelos corredores da rádio e tal. E foi uma época muito boa em que eu pude conhecer você. Eu já ouvia você antes de chegar à Jovem Pan, eu sempre fui fã, sem querer rasgar seda aqui não, mas eu sempre fui fã das suas narrações. Você sempre foi um dos meus narradores favoritos. Obrigado. Aí em matéria de futebol, que eu sempre acompanhei, sempre fui fanático pelo futebol no rádio. Nesse ponto, para mim, foi muito legal chegar à Jovem Pan e encontrar gente como você. E realmente foi uma época marcante, né? Eu tinha ainda nem 2 anos de rádio quando eu cheguei lá na Jovem Pan, e tendo iniciado antes na Rádio Cidade, depois fui para a Jovem Pan, e a gente tem realmente muita história boa para contar, muita lembrança legal, e eu estou aqui esperando para a gente bater esse papo gostoso. Já estou o dia inteiro aqui esperando e com vontade de encontrar você, e agora então que nós temos outro convidado aí, que também é pessoa muito importante na minha vida, a gente vai ter, eu tenho certeza que a gente vai ter uma apresentação bem legal hoje. Beleza, com certeza, com certeza. Aliás, o Paulinho falou uma verdade, né? A gente se via através do vídeo, mas eu tinha uma ligação mais direta com o Serginho Leite, o irmão do Paulo, que lamentavelmente já nos deixou, que era muito amigo, porque eu sou compadre do primo dele, o Serginho Leite, o Rogério Machado de Castro Souza. Então a gente tinha uma ligação realmente de família. O Serginho era um companheiro que de vez em quando ia almoçar lá no bar do Léo, na Aurora. A gente comia aquele bacalhau lá que os caras faziam, tomava um chopinho gostoso. Foi uma época boa, né? Uma época que o rádio realmente valorizava os profissionais. A Jovem Pan valorizava os profissionais. A gente tinha... Eu me lembro, eu saí da Pan em 89 para Tupi, depois voltei em 91. Em 84, nós todos éramos registrados pela Jovem Pan. Mas em 84, o seu Tuta chamou a gente, mandou ir lá no departamento, no escritório da rádio, lá no departamento pessoal, para assinar um contrato, que tinha a Copa do Mundo 86. Aí, além de termos o registro em carteira, nós tínhamos um contrato, exatamente para evitar, porque quando chegava um ano antes da Copa do Mundo, era aquele negócio de um tirar profissional do outro, né? Como aconteceu em 76, 77, que o Osmar Santos foi para a Globo e tentou... O Osmar, na verdade, para quem não sabe, nós tivemos várias reuniões no escritório do Edgar Soares, o irmão do falecido Juarez Soares, Archote 2, que ficava na Alameda Santos, em que era para ir todo o time da Jovem Pan. Nós acabamos não indo por questões financeiras, mas era para ir todo o time da Jovem Pan para a Rádio Globo na época. Mas essa é uma outra história.
E o nosso outro, aliás, me desculpa que eu convidei de última hora, é que a gente está com tanta coisa na cabeça aí para resolver aqui, iluminação, a câmera que não chegou que eu comprei, a iluminária que eu comprei, o cara indicou não é a que deve ser, mas a gente fica meio baratinado, né? E eu gosto de programar as coisas com antecedência para não ter tipo de problema. Por exemplo, na sexta-feira passada eu já tinha definido quem participaria segunda, quarta e sexta-feira. Já tem hoje, que é quarta-feira, definido quem vai participar na segunda-feira. Eu acho que quem chega cedo bebe água limpa, e esse é o detalhe. Meu querido amigo Luiz Fernando Malioca, muito obrigado por atender o meu convite à última hora, mas você não poderia faltar. Você não poderia faltar, porque você trabalhou com esta fera chamada Velho Milk. Boa noite. Boa noite, Ademar. Boa noite, Paulinho. Olha, isso não é convite, isso é convocação. Você não estava falando de futebol agora há pouco, e há uma convocação, a gente não pode falhar, principalmente tendo o meu amigo Paulinho, que é um irmãozão aí junto, e hoje nós vamos conversar e saber mais coisas da vida profissional dele. É verdade. Aliás, tem muita coisa para contar, né? Não é só ele, não. Tem muita gente que realmente, ao longo da história, faz parte da história do rádio e da televisão. Mas o nosso participante diário, no futebol, o cara dizia assim, o segundo técnico do time, o nosso Ayrton Batista Júnior Tusquinha, que sabe tudo da história do rádio, com certeza conhece bem a história do Paulo Milk, está conosco também. Ele hoje é jornalista, trabalha na Rádio CBN de Curitiba. Um abraço, Tusquinha, boa noite. Boa noite mais uma vez, Edmar Anuzek. Prazer em rever você, Luiz Fernando Malioca. Igualmente. E uma satisfação enorme de ser apresentado ao Paulo Leite, o Velho Milk. Eu falo muito sobre rádio, não sou a enciclopédia que você propaga por aí, Edmar Anuzek, mas eu confesso, não é porque estou na presença dos nobres rapazes aqui, que eu sou viciado nas vinhetas que marcaram época, tanto na Jovem Pan 2, como na cidade, mesmo não tendo vivido na época, porque em Curitiba a marca Jovem Pan chegou apenas em 1994, e a Rádio Cidade, que nós absorvemos aqui em Curitiba, ela usava algumas das vinhetas clássicas que os ouvintes do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outras capitais conheceram, mas era uma rádio num formato popular, tal como é hoje, a Rádio Cidade, a M670. Então, o público curitibano não viveu a Rádio Cidade que os cariocas e os paulistanos experimentaram ali na virada dos anos 70 e 80, mas eu não esqueci as vinhetas, não. Volte e meia ouço, tanto o Jovem Pan 2 com o Guilherme Arantes cantando Classe Especial, e a da Cidade, que tinha aquela do Earth, Wind and Fire, né? Cidade, mas é melhor parar de cantar, viu, Edmar Anuzek? Prazer em estar com vocês aqui novamente, de camarote. Beleza. Olha, já estão entrando mensagens aqui. Uma das mensagens é de uma figura que o Paulo conhece bem. Doutor Rogério Machado de Castro Souza. Olha só. Meu compadre está prestigiando a gente, viu? Pelo menos uma vez, porque ele se esconde. Eu ligo para ele, ele não atende, pô. Ele sempre tá comendo, tomando uma cervejinha. É impressionante. Um abraço para a dona Celda Menezes, esposa do nosso Maurício Menezes, lá em Juiz de Fora. Daniel Millers, grande empresário paranaense. Um abraço para o doutor Paulo da Silva Lima, grande doutor Paulo da Silva Lima, grande empresário, amigo nosso. Gilmar Cancelier, em Blumenau. Valdir Appel, para quem não sabe, ele era conhecido como Chiquinho, quando começou a jogar no Clube Esportivo Paysandu de Brusque. Aí depois serviu o Exército no Rio de Janeiro e acabou parando no Clube de Regatas Vasco da Gama do Rio de Janeiro. E chegou a ser titular como goleiro do Vasco da Gama na época do Andrada, naquela época boa. Depois passou por vários clubes. Hoje é um escritor famoso, viu? Foi presidente de um clube que completou em 2018 100 anos, o clube dele, que ele começou a jogar futebol, e sempre tem nos prestigiado. Um grande abraço, Valdir, lá em Brusque, Santa Catarina. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte para vocês. Aliás, perguntar o seguinte para o Paulo Leite, nosso querido Velho Milk. Por que Velho Milk? Essa história sempre todo mundo pergunta. Acontece o seguinte, quando a gente começou a Rádio Cidade
todo mundo era novo ali no esquema, né? Alguns, quer dizer, a maioria dos outros apresentadores que foram selecionados já tinham alguma experiência, por menor que fosse, já tinham alguma experiência de rádio. Eu estava só começando. Eu, na verdade, foi a minha primeira experiência também de rádio, já foi entrar nesse lance do FM. Eu tinha feito algumas coisinhas em AM, na Excelsior, mas assim, não como apresentador, só como produtor de alguma coisa, de alguns programas especiais. Então, a gente chegou lá, foi selecionado pelo Carlos Tausen, falecido, uma perda imensa do rádio brasileiro, que foi o nosso Carlos Tausen. Ele que foi o criador de toda essa revolução do FM, né? E o Carlinhos, ele tinha estudado nos Estados Unidos, era um cara muito internacional, tal. E quando eu cheguei e ele me selecionou lá para o time, ele começou a me chamar de Milk, né? Por causa do Paulo Leite, que ele começou a me chamar de Milk. E ficou Milk para cá, Milk para lá. Mas, na verdade, toda a minha vida eu nunca tive um apelido, porque nunca conseguiram fazer um apelido ficar. Aquela história, né? Tem gente que tem apelido logo cedo e fica. Eu nunca tive um apelido, até que chegou lá na cidade, o Carlinhos só me chamava de Milk, mas mais assim para consumo interno, né? Até que chegou um dia, logo que a rádio tinha entrado no ar, já havia, talvez, acho que nem um mês que a gente estava no ar, eu fazia a troca de horário, acabava o meu horário, eu entrava logo cedo, depois entrava o César Rosa. O César Rosa, um dia, quando naquele tempo, a gente fazia a passagem de horário, né? A gente falava um pouco um locutor com o outro, tudo bem, como é que é, está chegando, está saindo. E aí, eu gostava de brincar nesses dias, justo nessa semana, havia o Alberto Roberto, que era um personagem do Chico Anísio, que fazia graça com o pessoal de teatro, de televisão, e ele, naquela semana, teve um programa onde o Chico Anísio recebeu o Flávio Cavalcante. E o Alberto Roberto ficava contracenando com o Flávio Cavalcante, e a cada meio segundo ele virava para o Flávio e falava: o velho Falávio, o velho Falávio. Assim como quem estava encontrando, né? Estava todo... E aí, eu e meu irmão, o Serginho, a gente ficava assistindo essas bobagens. Naquele tempo a gente ainda era solteiro, e a gente ficava assistindo, e depois um ficava com o outro: o velho fulano, o velho Beltrano. E naquele dia o César Rosa falou: olha, quem está chegando aqui é o Milk, né? Aí eu falei: o velho Milk. Quando eu mesmo falei o velho Milk, eu gostei do som, não sei, alguma coisa caiu bem. Eu achei que, de repente, eu podia pegar aquilo e usar como uma brincadeira, uma coisa, né? Então, aí inventamos uma vinheta que tinha umas cornetinhas e uma coisa, e o povo cantava Milk, 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 e aquilo acabou virando marca registrada. Quer dizer, o apelido do velho Milk, na verdade, fui eu mesmo que inventei, sem querer, né? Graças ao Chico Anísio. Sem querer. Que beleza. Marioca trabalhou... o Paulo Leite trabalhou sob o teu comando 2 vezes, não? Não, nós trabalhamos em emissoras contíguas, até porque ambas ficavam na Paulista, era só atravessar a rua e andar uma quadra. Mas o Paulinho estava na cidade quando ela começou, né, 25 de janeiro de 1980, em São Paulo, e nesse ínterim eu estava saindo da difusora, indo para a TV Bandeirantes, que é um outro lado da minha vida que pouquíssima gente sabe. Eu fui para a TV Bandeirantes como assistente de Cláudio Petralha, e era só uma função administrativa de alto risco, inclusive. Meu ídolo, desculpe te cortar, Marioca, eu sou fã da música do Cláudio Petralha, a música belíssima do filme São Paulo S.A., aquela imagem de São Paulo, uma coisa impressionante. Cláudio Petralha, que foi desculpe até me alongar aqui, te cortar, mas realmente que o fascínio pela história do Cláudio Petralha, que adaptou Vila Sésamo para a TV brasileira, bem, enfim. Por favor, Marioca, outro dia eu falo com mais tempo do Cláudio Petralha, mas eu sou fã dele, infelizmente não o conheço. Falei com ele antes de ontem, domingo à noite. Está super bem, está no Rio de Janeiro, se cuidando.
está com 90 anos de idade, mas com a cabeça funcionando a milhão. Então, fica aí uma sugestão para uma possível... eu quero sim, eu sou fã. Foi entrevista. Ele tem muita foi o Cláudio Petralha, desculpe te cortar de nome, quem aprovou o Galvão Bueno para narrador. Sugestão do Darcy Reis e aprovação do Cláudio Petralha, que era diretor da Rede Bandeirantes de Televisão em 1977. Exatamente. Mas, prosseguindo então, unindo a fita com o splicing tape, eu estava saindo da difusora, indo para a TV Bandeirantes, quando o Paulinho estreou a Rádio Cidade e começou o projeto novo. Pouco tempo depois, Paulinho sai e vai para a Jovem Pan. Né? E eu estou ali na moita entre a TV Bandeirantes e a Rede LC. Eu fui convidado a criar um departamento de produção e marketing. E nesse ínterim, o Tutinha resolve fazer uma revolução no FM, até porque a Rádio Jovem Pan 2 existia como Rádio Jovem Pan gravada, né? Era um apêndice do AM, mas era só feito com gravações e eventualmente tinha lá os radioamadores que participavam, davam informação e tudo mais. Mas era uma rádio do estilo gravado. E aí, se você me permite, vou fazer a primeira pergunta ao Paulinho. Como é que foi? Tem muita gente que não sabe, claro. Ele já me contou, mas tem muita gente que quer entender como é que, de repente, uma parte do time de primeira linha da Rádio Cidade aparece na Jovem Pan, porque o Tutinha decidiu colocar o chamado FM mais vivo de São Paulo no dia do rádio, 25 de setembro. Isso foi em 1981. Então, eu de longe fiquei sabendo que, poxa, desmontaram uma rádio para montar outra, como é que é isso? A rádio era gravada, virou falada, e aí o Paulinho Leite ficou por lá. Bom, se me permitem, então vamos botar isso aí a limpo, porque muita gente não sabe essa história. Um belo dia acho que era agosto, isso acho que era final de agosto de 81. Paulinho? Eu estava na Rádio Cidade, a Rádio Cidade é essa altura. Não? Hã? Como é? Eu aqui estou vendo normal. Pode falar. Então, em 81, a Rádio Cidade já era, em São Paulo, um fenômeno de audiência, né? A gente tinha chegado ao primeiro lugar, assim, mas de uma forma extraordinária. A audiência que a gente tinha naquela época, dentro vamos dizer, até do público mais restrito, que era o público de FM, porque ainda era uma coisa nova, nem todo mundo tinha receptores de FM e tal, mas nós fomos crescendo junto com o FM, e a audiência da Rádio Cidade era uma coisa fenomenal naquela época. A gente, para vocês terem uma ideia, eu comecei na manhã, que a gente falou, mas depois eu saí rapidamente da Rádio Cidade, fui trabalhar um pouquinho na Rádio Bandeirantes, FM, na época não era Band ainda, voltei logo em seguida, aí, alguns meses depois, voltei para a Rádio Cidade no horário da tarde. E foi a época que a rádio começou a pegar, realmente, a emplacar. Depois de alguns meses, quando a gente já estava em primeiro lugar, demorou um pouquinho, tá? Que a audiência também não vem do dia para a noite, né? Para vocês terem uma ideia, sem querer me vangloriar ou nada, se você pegasse o Ibope que dava no meu horário, né? Você juntava as 3 rádios que vinham em seguida, multiplicava por 2 e não chegava no horário que a gente tinha na Rádio Cidade, no Ibope. Era uma coisa assim fantástica, que acho que nunca mais isso aconteceu ou até vai acontecer algum dia. Então, todo aquele sucesso foi eclipsando, foi acabando com a fama da Jovem Pan. Porque até então, até começar esse esquema da Rádio Cidade, do FM com locutor ao vivo e tal, a Jovem Pan era imbatível na cidade de São Paulo. Era o FM que todo mundo ouvia. E foi perdendo, e foi perdendo, e foi perdendo. E quem conhece o Tutinha, né, que é o filho do seu Tuta, do dono da rádio, que hoje é quem comanda tudo aquilo, o Tutinha não gosta, uma coisa que ele não gosta é perder. Ele gosta de estar sempre ali no top, ele gosta de estar ali na cabeça, né? Então, ele começou a arquitetar como é que ele ia fazer para reerguer o FM da Jovem Pan. Aí, um belo dia, eu estou saindo do meu horário, às 6 da tarde, e eu encontro uma pessoa me esperando ali na sala de espera, tal, e era o Toninho Pezella, que
um amigo até hoje, uma pessoa que era sensacional, bom profissional, trabalhava como produtor e programador musical, pessoa que conhece muito de música, e era um dos principais programadores lá da Jovem Pan FM na época, Jovem Pan 2. Ele falou, tá, tudo bem, se apresentou, eu não conhecia. Ele falou, olha, é o seguinte, o Tutinha precisa falar com você pode ir lá agora? Falei, bom, vamos, né? Já estamos aqui mesmo, como o Malhoca falou, era pertinho. Aí fomos até a Jovem Pan e foi aí que eu conheci o Tutinha. E aí ele me falou, olha, é o seguinte, eu não quero mais ficar atrás, eu quero ir para o primeiro lugar de novo. Como é que a gente faz? Eu queria que você viesse, e me ajudasse aqui no que for possível, no que for preciso. Falei, bom, eu venho com algumas exigências, não vou nem falar em dinheiro e tal, dinheiro evidentemente foi melhor do que o da Rádio Cidade, mas eu falei, primeiro eu quero ser coordenador da rádio, segundo eu quero ter carta branca aí, evidentemente que você vai opinar, mas eu queria ter carta branca para trazer a equipe, para formar uma equipe. Tá bom, então ele concordou, a gente conversou, teve toda uma novela para eu sair da Rádio Cidade, mas acabei saindo, porque eles não tinham nem como cobrir a proposta e não tinham um grande interesse de inflacionar, vamos dizer, o mercado naquela época. Então, eu fui à Jovem Pan, conversei com o seu Tuta, conversamos um pouco sobre tudo, acertamos aí as bases e eu falei, bom, eu vou criar o esquema da rádio. Quem criou o esquema todo da rádio, inclusive os slogans quase todos, fui eu. O FM Mais Vivo de São Paulo foi minha ideia. Eu falei, nós temos que aproveitar toda a estrutura que a Jovem Pan tem, já que o lance agora é rádio, que antes era gravado e vai ser ao vivo, a nossa tem que ser a mais ao vivo de todas. Tem que aproveitar repórter de trânsito, o Homem do Tempo, que era uma marca registrada da Jovem Pan, Narciso Vernizzi, e toda uma série de repórteres e tudo que existia dentro do AM da Jovem Pan. Depois tem uma história boa do Narciso Vernizzi para contar depois. Aí a gente estava lá, e eu no começo fiquei de coordenador, procurando equipe, era a coisa mais difícil naquela época, ainda era o início do FM nesse estilo que a gente fazia, e você não tinha tantos profissionais dando sopa. Então, por isso a gente precisou começar a atacar um pouco a Rádio Cidade. Eu conversei com a moçada lá que eu conhecia e ninguém estava muito afim, e eu consegui levar junto comigo o César Rosa, que a gente já falou dele, que além de um bom amigo, é um profissional, tremendo profissional, né? E aí eu falei, bom, o terceiro locutor tem que ser o meu irmão, o Serginho, porque o Serginho, eu tinha acabado de levar ele para a Rádio Cidade para fazer folga. Ele fazia as folgas de fim de semana e depois o Carlos Tauson colocou ele para fazer a madrugada. Ele fazia a madrugada, como ele sempre viveu na noite, mesmo para ele tanto faz, né? Eu faço a madrugada. Ele fazia a madrugada da Rádio Cidade, estava começando nesse estilo, não era o estilo dele, ele já estava se acertando e fazia muita graça, o Edemar lembra, no futebol da Jovem Pan, que ele fazia o show de rádio junto com o San Girardi, né? E aí ele tinha todo esse lance já de fazer humor, de fazer imitações e tal. Falei, não, o Tutinha no começo não queria. Não, ele é AM, eu não quero rolo com o AM. Falei, não, tem que trazer o Serginho, porque o Serginho vai ser um estouro aqui na Jovem Pan. Pode ter certeza disso. Como não tinha muita gente, o Tutinha acabou, vamos dizer, aceitando e com certeza não se arrependeu, né? Porque depois realmente foi um estouro a passagem do Serginho pela Jovem Pan. E como último membro da equipe, que no momento a gente não tinha outro jeito, precisava de pelo menos 4 para entrar no ar, eu me lembrei do César Filho, que na época, hoje em dia todo mundo, eu acho, conhece bem o César Filho, está lá na TV Record atualmente, já passou pela Globo, já teve muito sucesso na televisão e tal. Naquela época, ele apresentava o jornal
jornal da hora do almoço, lá na TV Record, antiga TV Record, que o povo chamava de o Jornal da Tosse, né? E ele era o único novinho ali, e no mais era todo mundo já com uma certa faixa etária, digamos, né? Então ele veio um dia conversar comigo, ainda na Rádio Cidade, falando, puxa, eu gostaria tanto de trabalhar no rádio, ter uma chance, e eu me lembrei dele, e ele acabou indo com a gente. Depois da gente ter tentado, inclusive também várias outras pessoas e tal, eu acabei lembrando do Cezinha, chamei e ele veio para lá para trabalhar com a gente. Então, esse foi o início. Eu, como coordenador, criando vinhetas novas, criamos uma super vinheta grande, onde entravam todos os apresentadores, repórteres, e todo mundo entrava, era uma vinheta bonita, ficava quase 2 minutos no ar, anunciando a chegada do FM mais vivo de São Paulo. Tal. E a gente trabalhando como louco, porque teve que reformular todo o estúdio da rádio. A rádio não era feita para ter um locutor, apresentador e operador ao mesmo tempo, como era a Rádio Cidade. O próprio locutor operava a mesa de som e soltava disco, cartucho, que era onde vinham as músicas, né, em fita, e uma série de detalhes. Levamos quase um mês ali, entre agosto e começo de setembro, criando a programação, regravando músicas, as músicas que já estavam gravadas em cartucho, depois não sei se vale a pena explicar, é uma fita sem fim que usava na época para tocar música. A maioria dessas músicas gravadas da Jovem Pan, de repente tinha um locutor americano que tu tinha comprava lá umas falas desse cara e botava anunciando a música. Então, às vezes, no começo da Jovem Pan, a gente estava lá e agora entrava o cara por trás da gente que estava gravado na fita e a gente não sabia. Ficava uma bagunça aqui, até a gente se livrar de tudo isso, foi toda uma história. Na época, eu estava casado não com a esposa que eu tenho agora, né? E havia muito conflito, porque eu passava mais tempo na Jovem Pan, nessa fase inicial, do que em casa, ou com o filho pequeno que eu tinha. E a coisa foi complicando. Para evitar perder o casamento, eu resolvi que não dava para ser o coordenador geral da rádio, porque era uma exigência muito grande de tempo e tal, era muito difícil. Porque, além de mim, para criar e para fazer as coisas, tinha o meu irmão, que também não ficava lá o tempo todo, e tinha o Luiz Henrique Romagnoli, que era jornalista e também uma pessoa excelente para escrever humor e coisas, que foi junto comigo também da Rádio Cidade. Mas éramos só os dois, praticamente, ali para ficar criando coisas. Nós precisamos ampliar essa equipe e eu não vou poder ficar só como coordenador. Aí eu falei para o Tutinha, olha, eu vou ter que parar de ser tudo aqui, eu vou ter eu gostaria de ficar mais como coordenador dos locutores, coordenar a equipe dos locutores, dar ideia para isso, para aquilo, continuar participando da rádio, mas cuidar mais dessa turma que depois, com o tempo, foi aumentando, né? E, ao mesmo tempo, trazer alguém que pudesse ajudar a gente a ser coordenador também, a fazer mais promoções, a cuidar da rádio como um todo. A gente precisa de mais alguém. Aí eu me lembrei do Marioca. Ele falou, mas você tem alguém? Não tem ninguém na praça dando sopa? Eu falei, não, tem sim, tem o Luiz Fernando, que eu conhecia do tempo da difusora, né? Quem não gostava de rádio não sabia da difusora, e conheci o Luiz justamente na Bandeirantes, porque eu também, nessa época, além da rádio, eu fazia TV. Eu era apresentador de jornal, e depois fui editor-chefe do Jornal da Hora do Almoço na TV Bandeirantes. Então, eu conhecia justamente o Luiz Fernando nessa época que ele foi trabalhar com o Petralha. A gente se conheceu pessoalmente, porque a gente não se conhecia. E não vou dizer que ficamos amigos naquela época, porque não seria verdade, mas continuei sabendo do Luiz e tal. Ele foi para a LC, eu tinha alguns outros amigos também que trabalhavam na LC, e eu sabia que o Luiz Fernando era um cara sensacional. Eu já tinha visto o trabalho dele desde o tempo da TV Cultura e tal. Aí eu falei, não, vamos chamar o Luiz Fernando. Foi aí que a gente fez o contato com o Luiz Fernando, e o Luiz Fernando veio e se integrou à nossa equipe, e o resto aí foi uma química violenta que teve nesse trabalho de todos nós, né? Realmente, e não foi um trabalho fácil, hein? A Jovem Pan 2 levou 1 ano
para bater a Rádio Cidade e chegar ao primeiro lugar em São Paulo. 1 ano e não foi coisa fácil, não. O Luiz pode contar também um pouquinho para a gente sobre isso. É verdade. Bom, na verdade, só para complementar, hoje o entrevistado é o Paulinho, a gente tem que cravá-lo de perguntas para saber coisas que a gente não sabe. Essa história do FM, da migração do número ímpar para o número par, foi meramente, do par para o ímpar, foi meramente um momento em que deu a virada do FM. Acho que a vinda da Rádio Cidade foi importante, ela criou um marco novo, até porque antes era só AM musical e tal, deu uma virada. Porém, nessa entrada da Jovem Pan, a linguagem que já era, entre aspas, ditada pela Rádio Cidade, ou pelo esquema implantado na Rádio Cidade, pelo Carlinhos e tal, começou a ter variações. Exatamente essa simbiose que o Paulinho falou, né, esse entrosamento do Luiz Henrique. O Luiz Henrique é outro irmãozão que eu tenho. O Serginho nem se diga, era uma pessoa boníssima, deliciosa de conviver. A gente não conseguia ficar perto dele sem dar risada. Então, não é porque ele partiu que a gente vai ficar falando bem, não. É simplesmente uma pessoa que tornava o ambiente extremamente mais agradável. E a rádio exalava isso. Ela passava nos microfones exatamente essa alegria, esse contágio que tínhamos todos nós positivamente falando. E daí veio, aí começa a inventar coisa, mesmo que o Tutinha não gostasse das coisas de AM, é verdade, eu também passei por isso, em 2 ou 3 broncas que eu levei lá, mas é que, de repente, a gente conseguiu levar a rádio para a rua, sabe, para o público. E aí deu no que deu certo, e foi um prazerzão ter sido convidado, ter feito parte dessa equipe e conseguido mudar algumas coisas na linha do FM que a gente foi criando junto, amarrando, sabe? Cada um pega um pedacinho da corda e vai dando nós e a gente acaba acertando. A gente tinha uma rádio, só para a gente tinha uma sala dentro da rádio, no 14º andar da rádio, onde a gente ficava o Luiz Fernando, ficava eu, o Luiz Henrique vinha e voltava, porque ele também ficava lá em cima, no 24º andar, na parte do jornalismo e tal, e o Tutinha voltava, tinha um sofá, que o Tutinha estava sempre ali no sofá, e tinha os locutores que estavam fora do horário, estavam sempre por ali, batendo papo e tal. Essa sala, se pudesse ter uma gravação 24 horas por dia dessa sala, teria sido uma loucura, porque o que saiu de ideia, o que saía de bate-papo, de besteira, de coisas que nunca deram certo, outras que foram maravilhosamente bem-sucedidas, quer dizer, ali era realmente um ambiente de criação, numa época de rádio que eu duvido que possa ter igual tão cedo, não sei se vai um dia ter igual como foi aquilo, porque realmente a gente tinha uma certa liberdade, até por trabalhar diretamente com o dono da rádio e ele fazer parte do projeto da forma como ele fazia, a gente tinha uma certa liberdade de criar, de inventar e de tentar. E foi realmente uma época maravilhosa para a gente, foi uma época que o sucesso que a gente fez dentro de São Paulo era uma coisa maravilhosa. Evidentemente que esse sucesso não é a nível nacional, né? O rádio é um veículo ainda eminentemente local, apesar de todas as redes e tudo. Na verdade, o que dá certo é o local, né? Rádio é como política, né? Rádio é local, é o eleitor ali, é na boca de conversar, o político conversando com o eleitor diretamente, e no rádio é a gente conversando diretamente com o ouvinte, e ele quer saber coisas que digam respeito à vida dele, né? Então, por isso que o rádio em rede nunca é exatamente igual ao rádio local, né? Mas
foi uma época maravilhosa. Eu realmente me orgulho muito de ter sido parte, de ter sido autor de algumas das ideias, de ter ajudado a criar outras e de ter executado tudo aquilo que outros também criavam para que a gente juntasse tudo isso numa fórmula que foi uma loucura. Na Rádio Cidade já havia acontecido isso. Eu me orgulho de ter sido, entre todos aqueles locutores, o primeiro a realmente ser inovador, porque eu não era locutor, eu não tinha voz de locutor na época, minha frustração é que eu não conseguia entrar no rádio, apesar de ser maluco por entrar no rádio, porque eu não tinha voz de locutor, minha voz era mais fina, minha voz não tinha aquele grave, né? Não era assim, entendeu? O pessoal que trabalhava com o Luiz Fernando na difusora, por exemplo, eu não tinha esse perfil, eu jamais poderia trabalhar na Excelsior, na difusora, que eram as rádios que eu gostava em São Paulo, e quando surgiu aquela chance de trabalhar na Rádio Cidade, tudo entrou, deu certo, porque eu tinha um perfil totalmente louco, porque eu era jornalista, comecei a trabalhar profissionalmente na TV Globo, já como editor na época de textos, e né, o editor no jornal é aquele que combina imagem, texto e tal. Fui repórter de rua há muito tempo, fui um dos primeiros, pioneiros na Globo a aparecer no vídeo, que o repórter não aparecia antigamente. E a Globo inventou uma determinada época um programinha chamado Plantão Globo, que entrava 2 vezes, uma vez às 6 da tarde, mais ou menos, e outra vez antes de começar a novela das 7, e depois tinha 2 edições mais tarde, onde aí havia repórteres que já eram mais consagrados, que era o João Leite Neto, que, aliás, mora aí em Curitiba também hoje em dia, e depois o Hércules Brezeghello. Esses tinham já uma certa cancha de aparecer no vídeo. Fora isso, nenhum repórter aparecia no vídeo. Eu fui o primeiro que entrava com essas edições da tarde, e tudo que eu falava era o seguinte, eu só aparecia no finzinho da reportagem, eu aparecia dizendo, o repórter Paulo Leite para o Plantão Globo. Era tudo que eu falava, dava para gravar com antecedência até se quisesse, porque não saía daquilo, né? Mas, meu Deus do céu, com a força que a Globo tinha, ainda mais naquela época, que era uma loucura, aquilo virou o negócio, foi meu primeiro gostinho de não poder ir ao cinema direito sem as pessoas ficarem apontando para você na fila, tá? Aquela coisa. Depois, no rádio, era bom, porque ninguém sabia quem a gente era, né? No rádio, o rádio tem esse lado gostoso, todo mundo te conhece, mas ninguém te conhece. Então, era bem interessante. Mas, então, como eu dizia, eu tinha esse perfil diferente de ser jornalista, de conhecer música. Eu tinha sido músico junto com o meu irmão, tinha sido músico profissional, que o Serginho era um grande músico, e ele me levava, às vezes, para os conjuntos que ele precisava de gente. Eu era contrabaixista, eu ia lá com ele, eu cantava, eu tinha toda uma experiência, trabalhei com Tom Zé, criando coisas malucas com o Tom Zé para um tipo de música que ele estava criando. Eu escrevia, eu tinha todo um perfil que não era o perfil do radialista assim, normal na época. E por sorte, tudo isso me permitiu criar um estilo próprio. Tinha o lado do humor, junto com o Serginho, não tanto quanto ele, mas ao mesmo tempo bolando coisas engraçadas e tal. Então foi uma época... O FM acho que deve muito ao que foi criado naquela época, naqueles 3 ou 4 anos, no máximo 4 anos da criação da Rádio Cidade em São Paulo. Foi uma época de ouro e que eu espero, quem sabe, que um dia isso possa ser retratado aí na história do rádio brasileiro, tão pobre, né, de história como é o nosso rádio. Por isso que eu gosto dessas oportunidades, não é para me vangloriar, não é para estar aqui puxando a sardinha, né, a brasa para a minha sardinha, mas é que é preciso deixar um pouco marcado o que aconteceu realmente, porque a história vai se mudando, quando as coisas acontecem, sabe como é que é, né? O sucesso é cheio de pais, né? Já o fracasso é órfão total, né? Ninguém quer assumir, mas quando a coisa dá certo, todo mundo é pai da ideia. Então, de vez em quando, é bom a gente deixar as coisas mais ou menos nos eixos, deixar claro. Bom, eu recebo aqui a Priscila Bárbara Santos, um beijão, compadre, esposa do meu compadre Rogério. Primo lindo, saudades, ela está dando aqui, viu, Paulo?
Geraldo Fantinatti, grande radialista aqui de Curitiba, hoje trabalhando na Rádio Cidade. Boas histórias. Ele fala assim, ó, boas histórias, isso sim é paixão pelo rádio e de gente que sabe fazer rádio. Uma pena que hoje tem muita gente que não é do ramo. Abraço a todos. E recebo aqui também a mensagem, sabe quem está assistindo a gente, Tusquinha? Você Oi. é o próximo a falar aí. Edson Scatamáquia e João Campos, pessoal acompanhando a gente, grande Scatamáquia, que até um dia foi produtor do Faustão, mas que era do Jornal da Tarde, que foi produtor de programação de esportes da Rádio Record de São Paulo, na época que eu estava na Jovem Pan. Da Rádio Globo. Um grande abraço, Scata. Precisamos conversar qualquer hora dessa. O Scata tem muita história para contar dos bastidores do Faustão. Um abraço. Fala aí, Tusquinha. Um abraço ao Edson Scatamáquia, que foi o grande mentor aí do futebol inovador da Rádio Globo de São Paulo a partir de 1977, e depois na Rádio Record com Osmar Santos e Oswaldo Maciel. Bom, primeiro peço desculpas ao Malhoca, porque eu interrompi ele naquela hora, porque fiquei encantado de ter notícias do Cláudio Petralha, então daqui a pouco o Malhoca vai contar a história da TV Bandeirantes, assim como o Paulo Leite também, porque quero saber quem trabalhou com Cláudio Petralha, Guga de Oliveira e Walter Clark, mas daqui a pouco a gente chega lá. Paulo Leite, Rádio Cidade 1980, só para situar o nosso espectador, a Rádio Cidade é a matriz do Rio de Janeiro, nasceu em 1977, do Grupo Jornal do Brasil, chegou em São Paulo em 1980, já em 77 no Rio de Janeiro foi um fenômeno, pegou toda a garotada, quem tem a faixa de 50 anos no Rio de Janeiro ouvia a Rádio Cidade, portões que percorreram o Brasil todo como conte-me tudo, esconda-me nada, mas aí a experiência da Rádio Cidade em São Paulo, porque como você falou, o rádio é regional, então não dá para você pegar o produto carioca e aplicar na vida paulistana automaticamente, faz como é no Rio. Deve ter tido alguma alteração, alguma orientação, houve um cuidado para que a Rádio Cidade em São Paulo não fosse vista como uma emissora lá dos cariocas? O que acontece é o seguinte, o Carlinhos, que foi o criador da Rádio Cidade do Rio, ele realmente teve uma batalha toda que algum dia alguém precisa contar melhor, para convencer o Jornal do Brasil a fazer a rádio daquele estilo. E foi um sucesso maravilhoso. Mas, quando começou em São Paulo, eu conhecia muito a Rádio Cidade, porque eu ia muito ao Rio, eu tenho família também no Rio, e eu ficava, às vezes, um tempo ali no Rio, na casa de meus parentes, tal, e eu ouvia demais a Rádio Cidade naquela época, eu conseguia ouvir muito. Eu gostava muito do Eladio Sandoval, que fazia o horário da tarde, e era muito engraçado, era uma pessoa totalmente diferente. Hoje está nos Estados Unidos também, assim como eu. Hoje vou me dar bem. Exatamente. Piu-Piu de Marapendi. O Romilson Luiz, não, o Romilson Luiz, o Romilson, então, e o Romilson gravou junto com o Eladio, eles gravaram o Piu-Piu de Marapendi, com aquela hoje imortal, o nome dela é Valdemar. O nome dela é Valdemar. Então, aquilo. Acontece que quando o Carlinhos trouxe a rádio para São Paulo, ele não mostrou quase nada da Rádio Cidade para a turma de São Paulo. Muitos ali não tinham a menor ideia de como era a Rádio Cidade no Rio. Justamente ele teve esse cuidado, porque ele adaptava a programação, ele conseguiu uma autorização a muito custo para alterar um pouquinho a programação. Uma ou outra música, naquele tempo, ainda havia uma certa diferenciação no sucesso nacional. Havia algumas músicas que estavam na programação mais antigas e que, de repente, não iam bem em São Paulo. A Rádio Cidade chegava à época perto do Carnaval, tocava no Rio de Janeiro muito samba, das escolas de samba, nunca tocamos isso em São Paulo, porque a gente achou que não ia cair bem para o público, que a gente estava atrás. Ou seja, havia uma série de pequenas modificações. Eu me lembro, por exemplo, havia uma música do Jorge Ben. Jorge Ben, na época, estava com um sucesso no Rio de Janeiro. Quando chegou na programação de São Paulo, eu falei, não, aqui em São Paulo está tocando outra música. Que as outras rádios tocavam uma música diferente do Jorge Ben. Então, trocava a música. O Carlinhos teve todo esse cuidado, justamente para evitar que sempre essa rivalidade São Paulo-Rio poderia prejudicar, até certo ponto, a rádio. Se pegasse essa onda de que era a rádio dos cariocas,
não sei até que ponto, e principalmente naquela época ainda, isso ia dar samba, né? Samba da garoa dos demônios. Falando em samba, se me permite, o Paulinho me fez lembrar agora, depois eu posso contar um pouquinho mais da fase que eu assumi a cidade. Mas tinha uma música chatinha, que vinha 3 vezes por dia, e a gente não tinha nada a ver com ela, porque a gente não a conhecia. Um chope para distrair. Não me lembro quem era o grupo de... Não era pagode, mas era uma coisa meio... quase chegando lá. Não tinha muito a ver com a rádio. No Rio, sim. E como a gente recebia a programação já pronta do Rio, a programação vinha naquela impressão da matricial, aquela folha imensa, né? Ela vinha pronta do Rio e a gente tinha que alterar alguma coisa à mão. Prossiga, Paulinho. Não, acontecia muito. Então, era um cuidado que realmente o Carlos Townsend teve. Como eu falei, raras ocasiões a gente teve alguma conexão com o Rio. Por exemplo, a gente estreou, a gente tinha uma música que era um tema da cidade, que até hoje você encontra por aí pelos YouTube da vida, que a gente cantava meio rap, meio coisa, que havia sido feita no Rio de Janeiro. Depois nós aproveitamos o playback, aproveitamos a parte musical, fomos todos ao Rio, um pouquinho antes da rádio entrar no ar em São Paulo, viajou todo mundo para o Rio de Janeiro para gravar no estúdio da Som Livre do Rio. A gente gravou esse aí, que era o tema da Rádio Cidade. E depois a gente usou o mesmo musical. No fim do ano, a gente usou a mesma trilha sonora para fazer uma música de Natal, de fim de ano. E essas coisas marcavam muito. Mas ninguém sabia que aquilo tinha sido sucesso já na Rádio do Rio de Janeiro. Quer dizer, o ouvinte de São Paulo não tinha a menor ideia. Então, era bem separado. Eu me lembro de todo o tempo que eu trabalhei lá, a única vez que a gente falou com o Rio de Janeiro, assim, no ar, alguma coisa, foi no dia em que morreu John Lennon, que eu sempre fui assim, meio bitomaníaco, e uma característica que havia desde o começo da Rádio Cidade no meu horário é que eu terminava o meu horário sempre com a música dos Beatles. Aquilo tinha ficado marcado. No dia que morreu John Lennon foi uma comoção, foi aquela coisa toda, e a gente, no meu horário, a gente ligou ao Rio para conversar com o Sandoval ao vivo. Falou, aqui, Rádio Cidade do Rio. O Sandoval também era bastante ligado em Beatles, conversamos um pouco sobre John Lennon. Tal. Foi a única vez em todo o tempo que eu passei lá que a gente teve uma conexão direta com a Rádio do Rio de Janeiro. Fora isso, a gente não havia menção, era como se não existisse. Não era visto como uma rede, entendeu? Era um estilo diferente. Eu estou curioso para saber o seguinte: quando é que e quem introduziu o locutor ser também o responsável pelo áudio da CFM? Quem é que começou isso aí? Foram vocês, não? Marioca e Paulo, ou não? Paulinho pode contar melhor, né? Mas o projeto vinha, como já estava sendo feito no exterior, não só pela economia que isso iria causar, mas também por um formato, acho que menos pela economia, mas também, mas por um formato novo em que o nosso querido locutor não ficaria dependendo do operador para dar sinal, para falar, olha, vai aquela, sabe? Era uma coisa assim mais dele, era uma simbiose entre quem fala e quem consegue, na mesma hora, já botar a música no tempo certinho, com aquelas introduções cronometradas e tal. Acredito que tenha sido isso, e o Carlinhos, como tinha estudado em Miami, numa escola específica de rádio, já trazia algumas coisas de lá, não foi difícil, mas que eu tenha conhecimento, a Cidade foi a primeira. Eu acho que foi o Carlos Townsend realmente que trouxe isso, inclusive certas coisas que eram tradicionais no rádio americano, que eu admirava muito o profissionalismo do radialista americano, como, por exemplo, uma coisa que os ouvintes odiavam na época, que era falar em cima da música, né, da introdução da música, porque o pessoal queria gravar as músicas no rádio, né, no cassete. Mas
A verdade é que era a relação de amor e ódio, porque, na verdade, aquilo é que dava o colorido à rádio, aquilo é que... E a gente aprendeu com o Carlos Townsend o americano chama de atingir a meta, reach the goal, ou the post, eles usam mais essa palavra, the post, reach the post, quer dizer, você fala exatamente até o ponto que o cara começa a cantar. Então, aí, a gente teve que aprender, treinar, a gente ficou para vocês verem o cuidado que foi feito o esquema da Rádio Cidade, a gente ficou 1 mês fazendo a rádio sem estar no ar. A rádio, eu inventei lá um transmissorzinho de FM, que eu também mexia com eletrônica, outra coisa meio maluca que eu tinha. Eu inventei um transmissorzinho de FM que levava o som da rádio para a sala do coordenador. E ele ficava lá dentro ouvindo a gente na rádio, dali a pouco ele aparecia lá para corrigir alguma coisa. 1 mês a gente ficou treinando antes da rádio entrar no ar, que é uma coisa inédita, eu nunca tinha ouvido falar disso. Tanto cuidado em colocar uma emissora no ar. Foi uma coisa realmente fantástica. E eu que fui o pioneiro, eu que entrei com a rádio no ar às 6 horas da manhã, no dia 25 de janeiro de 1980, tremia, feito uma vara verde, né, como se fala, porque eu já não tinha muita experiência. Chego lá na rádio, tinha tudo no estúdio, todo mundo, diretores da rádio, do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, tinha padre benzendo o estúdio, foi uma loucura aquilo. E eu ali começando o Carlos Townsend do meu lado para dar uma força, e a gente foi em frente. Não jogaram sal grosso. Jogaram sal grosso no estúdio. Só não teve Umbanda, só não teve galinha lá no estúdio, mas o resto teve. Edmar. Bom, deixa eu registrar as pessoas que estão nos prestigiando, lá da minha Blumenau, Rubens Olbrich, jornalista, radialista, foi presidente da Associação Catarinense de Emissora de Rádio e Televisão. Em Novo Horizonte, interior de São Paulo, Mário Donizete Tomazella. Em São Paulo, L. de Ribeiro de Castro, João Campos. Aqui em Curitiba, Renata Pistelli, Rogério Machado em São Paulo, Priscila Bárbara Santos em São Paulo, Olga Machado dos Santos em Brusque, Santa Catarina, nosso querido Cláudio Karsub está nos prestigiando também, Leocir Marafigo, um abraço para o Leocir Marafigo, que é torcedor fanático aqui do Atlético Paranaense, o Leonir Marafigo. Quando o Atlético, no ano passado, acho que foi no ano passado, o Atlético veio de uma competição da Libertadores, que havia vencido o jogo, ele foi no aeroporto para receber os jogadores do Atlético. Aí passou um tempo, o Atlético voltou, tinha perdido. Aí eu brinquei com ele, falei, escuta, você foi receber os jogadores? Ele falou, nada, fiquei em casa. Um abraço também para Célia Ferreira Carrilho, lá na Rua Javari, em São Paulo, Naire Ruiz Durante, Rubens Pali. O pessoal está nos prestigiando. Binho, grande Binho. Disso. Exatamente. Então, esses detalhes são muito importantes. Mas diga aí, Marioca. Não, eu ia dizer, aproveitando que você acabou de citar, a nossa querida Nair Ruiz Durante é viúva do Cláudio Durante, o operador da Rádio Bandeirantes, que segurou a barra desde o pulo do gato até o Moraes Sarmento aí durante vários anos. Falar em pulo do gato, a nossa oração pelo José Paulo de Andrade, nosso querido José Paulo de Andrade, que teve o registro positivo do Covid-19, grande companheiro, grande profissional, no ar há muitos anos com o pulo do gato, mas eu conheci o Zé Paulo de Andrade como locutor esportivo da Rádio Bandeirantes. Era Fiore Giliotti, Flávio Araújo, Enio Rodrigues, Zé Paulo de Andrade, Borg Júnior, enfim, um timaço da Rádio Bandeirantes, o famoso screte do rádio. Que Deus realmente recupere você rapidamente, viu, Zé Paulo? A gente está torcendo por aqui. Pois não, Marioca, desculpe. Não, eu já falei, se você quiser que eu continue, eu acho que o Tusquinha tem direito também, coitado. O cara entende tudo de rádio. Ele deve ter vontade de... Não, tá bom. Ele gosta muito de rádio. Pronto. Não vamos discutir agora por causa disso. Já que você gosta tanto, pergunte as coisas que você quer saber do Paulinho. Exatamente. Eu já falei tanta coisa outro dia que agora... Exatamente isso. Malioca, outro dia a gente falou de promoções da PAN 2 aí em São Paulo, e primeiro pergunta a você, Malioca, e depois ao Paulo Leite. Havia competição na seleção musical,
na locução, de repente os apresentadores, locutores começaram a se tornar ídolos também da garotada que descobriu o rádio FM, mas tinha também a competição da vinheta, a plástica da rádio, que por serem rádios de estilo jovem, tinham que ser mudadas também com uma certa frequência, né? Porque o que é novo logo envelhece, né? Como é que era isso, Malhoca? A plástica da PAN 2, a plástica da Rádio Cidade, primeiro você, Malhoca, depois o Paulo Leite. Como o Paulinho bem disse, começou com a produção interna, né? A vinheta do Guilherme Arantes, que a mim foi informado que ele ofereceu à rádio, eu quero crer que isso seja verdade, eu nunca perguntei para o Guilherme, também não perguntei para o Tutinha, mas é verdade, né, Paulinho? Ele era ouvinte e criou a vinheta. Maravilhosa, porque é uma marca que não tem... Além de não ter preço, criou não tem nada algumas igual, depois, no tempo que a gente estava lá, ele criou algumas também. Eu não sei se você se lembra disso. Lembro, mas sim, nenhuma no nível do que ele tinha feito antes. Jovem Pan 2, classe especial. O fato dele ter todos os aparelhos, os teclados, né, que na época eram bem diferentes um do outro. Bem caros. Então ele conseguia dar uma nuance à voz. Aí veio um aparelho chamado vocoder, que eu acho que quem começou isso foi o Paul Smith, não. Como é que chama, Paulinho? O primeiro que gravou... Com o vocoder? Eu estou vendo o clipe dele aqui na minha frente. Eu também, mas agora está me fugindo o nome. Já toquei outro dia ele no meu programa. Eu tenho um programa de preciso fazer propaganda aí, que eu tenho um programinha hoje em dia. Quem quiser ouvir como era antes, pode ouvir. Mas fala agora. Eu estou numa rádio web. É uma rádio que, como eu gostei, porque quando a gente entrou e transformou a Jovem Pan 2, a gente ganhou o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Rádio. O Luiz Fernando sabe bem disso, a gente recebeu o troféu APCA de rádio. E eu entrei nessa rádio web, que é levada por um amigo nosso, dos tempos da Rádio Metropolitana, o comandante Paciléu, Rogério Paciléu Júnior, e ele criou essa rádio web vintage, que tem uma característica interessante. Ela tem o estúdio exatamente como as rádios dos anos 80. Toca cartucho, tem os toca-discos, a mesa de som. Ela é exatamente uma rádio dos anos 80, hoje em dia. E eu, dentro dessa rádio, lá do meu estúdio, lá nos Estados Unidos, eu produzo um programinha todo dia, de segunda a sexta, a partir das 14h, que é do meu horário tradicional, e eu apresento lá as velhinhas do Velho Milk. E a gente junta os 5 programas da semana, e no sábado a gente passa as 5 horas direto, como se fosse um programa. Como se fosse, né, um programa inteiro, e graças a Deus está dando o maior pé. Agora, então, né, durante essa pandemia, todo mundo em casa ouvindo a rádio web, foi excelente para as rádios web, que, aliás, vocês apresentaram aqui outro dia uma live especial que eu assisti aqui sobre rádio web, e realmente está dando muito, muito certo, e eu gosto. Quer dizer, quem quiser, é só procurar aí pela web, até procurando pelo Facebook, vai achar Web Vintage, né, Vintage Radio. E fica o meu comercial aqui, para quem quiser ver. O programa é bem naquele estilo, com as músicas daquela época, e com coisas que foram marcantes no tempo em que eu estava no ar, né? Muito, muito bom humor, descontraído, não tem aquele humor que a gente tinha na Jovem Pan, mas tem o bom humor na hora de apresentar, tem um estilo diferente de apresentar, que eu acho que muita gente ainda gosta. Se eu puder julgar pelas mensagens que a gente recebe e pela audiência que está crescendo, eu fico muito feliz. Bom, eu ia dizendo do vocoder. Bom, deixa eu aproveitar para registrar, ele vai me criticar. Está assistindo a gente, mandando um grande abraço, Bento Pereira de Oliveira, que era chefe da externa da Jovem Pan. Um abraço a todos, é muito bom assistir esse programa. Moura Nápoli de Itu, um abraço, obrigado. Gilberto Fontoura, que será o nosso entrevistado na próxima sexta-feira, ícone do rádio e da televisão do Paraná, também está assistindo a gente, e eu fico muito feliz que realmente o retorno é muito bom. A gente sabe que está no começo de uma nova filosofia que se chama live no Brasil, e, claro, com ainda problemas técnicos, mas aos poucos nós vamos solucionando tudo isso aí.
e a alegria de poder receber grandes profissionais da comunicação, do rádio e da televisão do Brasil. Diga, Tusquinha, era você que ia falar ou Marioca? Eu ia falar do vocoder, só continuando e complementando. O vocoder era um aparelho que você colocava junto ao microfone e conforme a sua voz entrava pelo microfone e pelo vocoder, ele distorcia, ele mudava a frequência da voz. E aí esse aparelho foi adquirido também pela Som Livre. E um dos nossos grandes amigos, o maestro, que é mais querido, porque ele começou como Steve McLean. Todo mundo, no tempo de difusora, Excelsior, ele era o Steve McLean. Hélio Costa Manso. Hélio Costa Manso foi descoberto como um grande maestro, e ele é produtor musical, e ele é diretor, foi diretor da Som Livre, enfim. E o Elinho falou, olha, eu tenho chance, nós estamos com um aparelho novo aí, nem tem muito como usar. Quer que eu faça umas vinhetas? E ele fez umas brincadeiras para nós, ficou uma linha nova. A gente já tinha a sorte de ter as Harmony Cats gravando para nós. Aliás, deixa eu contar, eu gosto tanto dessa parte aí, vocês vão mexer com ferro frio e acaba se queimando. O negócio é o seguinte. Ó, na Excelsior, eu tive sorte de passar por grandes emissoras, eu já comentei isso da outra vez. Na Excelsior, a gente tinha Evinha, que hoje é Madame Gambis, está lá na França. A Evinha de Luciana? É? A Evinha de Luciana? Evinha do casaco marrom, sim, senhor. A irmã dos Golden Boys. Então, aí tinha o Trio Esperança e tinha os Golden Boys para gravar a vinheta. Era só dar uma chorada com a Odeon, apareciam 2, 3 vinhetas e assim a coisa ia para frente. Na difusora a gente teve alguma sorte também de ter as Harmony Cats e alguns cantores que eventualmente faziam alguma coisa. A maioria era Harmony Cats e o Hélio entrava junto. E na PAN, a gente aproveitou essa ligação de tantos anos, gente tão querida, e ele fez algumas vinhetas. Tanto é que algumas vinhetas, Jovem Pan, vocalizada por um homem, não é locutor, é o Hélio Eduardo falando através do vocoder. Então a gente tinha essa preocupação. Ficou famoso, Luiz, com o Peter Frampton, né? É isso que eu queria lembrar, desculpa. Claro, eu estou ouvindo a música aqui no meu ultracérebro aqui e não consigo. Estou vendo o cara e não consigo ver o nome. É uma questão do Alzheimer, mas ele, alemão por alemão, deixa ele para lá. Então, a parte da plástica sempre foi muito importante na minha vida, sempre foi muito legal a gente conseguir trabalhar essa coisa. Agora, quanto às vinhetas da Rádio Cidade, o Paulinho pode contar, porque ele começou antes de mim lá e vai falar daquilo que foi feito na Jam Records. Exatamente. As da Rádio Cidade eram todas americanas. A Nair Ruiz Durante está dizendo assim, ótima live, abraço a todos, em especial ao entrevistado Paulo Leite, sempre boas notícias. Que bom, hein? Legal. Bom. Muito obrigado, Nair. Fala, Paulinho. Então, a Rádio Cidade, na época que eu trabalhei lá inteira, a gente não mudou as vinhetas. O que mudava de vez em quando era um pouco as promoções, que davam uma cor diferente para a rádio, né? A Rádio Cidade teve a sorte de fazer o primeiro show do Queen em São Paulo, que foi uma coisa, um acontecimento. Chegamos a fritar a Telesp, que era a companhia telefônica de São Paulo naquela época, fritamos a central ali da Avenida Paulista de tanto telefonema que o pessoal queria ganhar convite para assistir o Queen, e eu tive a honra de entrevistar o Freddie Mercury, quando ele veio fazer a promoção do show. 2 dias antes do show, ele veio à Rádio Cidade e eu tive a honra de entrevistá-lo, e foi uma coisa muito legal, que recentemente até apareceu aí pelo YouTube, graças a Deus, porque eu julgava que isso nunca tivesse sido gravado direito, mas aparentemente foi, e a gente pode ouvir de novo. Isso aí está no meu site do Facebook, quem for na minha página no Facebook vai encontrar.
E a Rádio Cidade fazia essas promoções, não muitas, porque estava no começo ainda, e a Jovem Pan ainda pegava mais promoções, por ter mais nome, mais contatos e tal. Aos poucos foi mudando a Rádio Cidade, então a gente mudava alguns slogans e tal. Na Jovem Pan era a mesma coisa, a gente começou com o FM Mais Vivo de São Paulo, isso aí depois de um tempo foi cansando, a gente passou a ser, se eu não me engano, o lugar certo, era o slogan da Jovem Pan, 100,9, o lugar certo. Depois teve outros que realmente é impossível estar lembrando tudo, mas ao longo da rádio a gente ia mudando. E o Luiz é que era o mestre de repente, aparecer com essas vinhetas e tal, e ele sempre foi muito preocupado com essa parte, né, da plástica e tal, e foi muito legal. A gente teve vários acontecimentos. Eu me lembro de ter ido ao estúdio da própria Som Livre, quando a gente estava gravando o LP, né? Você vê como a gente é velho, né? Estava gravando o LP do meu irmão, do Serginho, ele gravou um disco na Som Livre, e que eu entrei até de carona também, dali saíram 2 compactos, que eu gravei como Bourbon Blues Band, que era Bourbon Blues Band, que era tão autêntica quanto um Bourbon paraguaio, né? E o meu nome artístico como chefe da banda era Peter John Ryder, né? Que era o Pedro Juan Cavaleiro, Peter John Ryder. Coisas que ninguém lembra. Era uma versão em inglês, em música country, do Black Mustang. Era o Fuscão Preto, virou Black Mustang. E isso foi parte desse disco. Como ele estava gravando o disco, tinha horário de estúdio na Som Livre. Um dia a gente chega lá, dá de cara com o Guilherme Arantes, também resolveu. E lá gravou mais algumas vinhetinhas para a gente, rapidinhas. Tal. Era uma figura. Guilherme Arantes sempre foi uma grande figura e era fã da gente, fã da Rádio Cidade, da Jovem Pan, desde o começo. Coisas boas da época. Que beleza. Nós tivemos sorte, né, Paulo? A gente não pode reclamar. Não, nem um pouco. Não pode, é verdade. O que o Paulo Leite está fazendo hoje em dia? Ayrton. Você não mora especificamente em São Paulo, onde você está nesse momento, né? Não, Bom, depois de passar por quase todo o dial de São Paulo, né, que foi Cidade, Jovem Pan, Bandeirantes, FM, Rádio Metropolitana, fui diretor da Antena 1 durante uma boa época, trabalhei na Metropolitana 2 vezes, fui diretor da Rádio Record FM, que já não existe, já nem lembro se estou esquecendo alguma. Trabalhei na Bandeirantes AM com o Luiz Fernando Malioca, produzindo comerciais. Veja só você, uma época aí que a gente foi trabalhar e algo um pouco diferente do que eu estava acostumado. Mas trabalhei também na Bandeirantes, na Globo e na Bandeirantes no jornalismo, trabalhei com o Carlito Maia na TV Globo, na parte de promoções. Quem conhece propaganda conhece com certeza o saudoso Carlito Maia. Eu fui assistente dele durante quase 2 anos, antes de entrar na Rádio Cidade, e trabalhei em várias coisas. Aí, quando chegou em 92, eu estava meio decepcionado com o panorama do rádio no Brasil, estava meio chateado com uma série de coisas, e eu resolvi ir para os Estados Unidos. Eu mudei para lá, primeiro para a Flórida, fui trabalhar na CBN, para a CBN, fazia um programete trabalhava fazendo um programa sobre a Flórida, justamente, que era produzido pela empresa do João Dória Júnior, aquele 1. E fiquei um tempo fazendo isso, inventamos um programa de TV lá na Flórida, que chamava Flórida Direto, eu e o Ari Rogério Silva, meu amigo, que mora nos Estados Unidos, e que é sobrinho, inclusive, do Maurício de Souza, tal. E a gente fez um programa que passava na TV Gazeta e na rede da CNT, que era... Na época era maior do que é hoje, tal, e em São Paulo passava na Gazeta, e a gente fez esse programa há vários tempos, até que a situação na Flórida ficou um pouco complicada em termos do Brasil, né, porque a gente vivia de mídia no Brasil, e o Brasil sabe como é que é, né, aquelas crises que vão e vêm, e vão e vêm, e a gente, dependendo do dinheiro lá fora, fica complicado. Aí apareceu uma chance de trabalhar na Organização Mundial da Saúde, na verdade, na Organização
Organização Pan-Americana da Saúde, que é a parte das Américas da Organização Mundial da Saúde. E eu mudei para Washington, sem ter nunca posto o pé em Washington. Eu fui com a família toda, fomos para Washington, onde eu estou até hoje. Eu trabalhava primeiro nessa parte de comunicação, produzindo vídeos, aproveitando mais o meu lado jornalístico, né, escrevendo documentários e gravando e viajando muito por essas Américas aí, viajei por todo canto aí da América, gravando, filmando, tirando fotos. Foi uma experiência muito boa. Eu fiquei lá até me aposentar, porque lá era obrigatório me aposentar numa idade até bastante baixa para aposentar, e continuei trabalhando para eles, basicamente, como até hoje ainda trabalho, fazendo alguns trabalhos para eles, mas na área de web. Eu me bandiei depois para o lado da web. Hoje em dia sou especialista em trabalhar com essas mídias novas e tudo, e por isso que eu me dou o luxo de poder, de repente, estar aqui em São Paulo, trabalhando para lá, porque hoje é tudo mesmo via computador, né? E há mais de um ano já, agora fazendo um ano, essa experiência com a rádio web, que está dando está dando samba, né, como a gente fala. Já foram 240 e poucos programas que eu fiz, e continuo produzindo, e é super gostoso. Realmente, para mim, é mais até uma terapia do que qualquer outra coisa que possa ser. Olha, estou recebendo aqui uma mensagem do José Alves Braga Júnior. Grande Braga Júnior, que esteve conosco outro dia, único locutor vivo da Copa do Mundo de 58, que diz assim, ó, Paulo Leite e Fernando Malhoca, duas feras. Abraço para todos, especial para o Batista. Não é o Batista aquele, é o nosso Batista. Batista o Ailton Júnior. Batista Júnior. Grande Braga Júnior. Um abraço, está morando... não é que está se escondendo, não. Ele mora numa mansão em Timbaú do Sul, lá no Rio Grande do Norte, perto de Natal, e está curtindo a vida, realmente. Um grande abraço para a dona Dalva e para o Adalberto Dai, em Blumenau. Grandes amigos. Adalberto Dai, qualquer dia eu vou trazer ele aqui também, porque ele é um historiador, sabe tudo da região do Vale de Itajaí, de Santa Catarina. E essas pessoas é que a gente tem que trazer. Não adianta falar, nós vai, nós seis. Trazer com gente que tem condições de contar histórias como nós estamos contando aqui agora. Meu caro Tusquinha, tá rindo o quê, Tusquinha? Fala aí. Aliás, você está tomando muita... É água ou é a purinha? É água que mesmo. Você tá tomando aí? É água mesmo. H2O. Água mesmo, H2O. Eu tenho duas questões para colocar para os dois. Bom, primeiramente, fazer um breve histórico aqui. A TV Bandeirantes estreou em São Paulo em 1967. Em 1977, 10 anos depois, ela inaugurou seu canal no Rio de Janeiro e se transformou em rede nacional, veio emissora de Belo Horizonte e conquistou afiliadas em todo o país, a Rede Bandeirantes de Televisão. Como os nossos dois amigos aqui trabalharam na Bandeirantes, eu tenho fascínio pelo início da Bandeirantes como rede, a partir de 77. E em 1981, Walter Clark chegou para a Bandeirantes com uma gestão tumultuada, e eu queria saber dos dois. Primeiro, Malhoca, você tem lembranças desses primeiros anos da Bandeirantes como rede e da chegada do Walter Clark, aquela programação mais sofisticada? Você tem alguma memória disso? Você quer saber do lado bom ou do lado ruim? Os dois, tudo. Bom, então vamos lá. O seu Cláudio César dos Guimarães Petralha era o diretor superintendente de uma área. A Bandeirantes se dividiu o espectro e separou as coisas, dizendo, olha, quem vai ficar na produção, na programação e na técnica é o Cláudio Petralha. E abaixo dele, entre tantas feras, tínhamos Eduardo Lafon, saudosíssima memória, e o resto do pessoal, Roberto de Souza, que fazia a produção, tinha eu sou criança, não sou de nada, como é que chama o cara, meu Deus do céu? Foi ator da TV Paulista, Canal 5, no banco do Manuel de Nóbrega, com esse personagem, eu sou criança, não sou de nada, e depois ele virou um grande diretor de novelas, imperdoável esquecer o nome dele. Ele era o nosso comandante da área de novelas. Bom, e tinha o lado do Ricardo Saad, que cuidava da parte administrativa, da parte financeira, etc. Então, vamos falar do nosso lado. Um dia, o seu Cláudio Petralha chega para mim e falou assim, você leu isto aqui?
Eu falei, não. Aí eu pego o comunicado da direção, o João Jorge Saad, e que diz, bom, primeiro lugar, 17 de março de 1981. Com grande prazer, comunicamos a vinda para o nosso grupo de um dos nomes mais renomados e famosos, etc., Walter Clark. A ele solicitamos todo o empenho e colaboração, etc. O Cláudio olha para mim, nem sei se eu posso contar isso, mas vou contar. O Cláudio olha para mim e fala assim, o que ele vai fazer aqui? Qual é o cargo dele? Eu falei, não sei. Ele falou, só pode ser diretor-geral, porque se você tem 2 superintendências e ninguém vai desmontar a superintendência, ele deve estar acima de todos nós. Por favor, vá para a máquina e bata a minha demissão. Eu falei, como assim? Por favor. Não perguntei 2 vezes. Fui lá, fiz aquele clássico, venho por meio deste, vírgula e tal, e entreguei para ele. Ele assinou, virou a porta. Nós tínhamos uma sala, não vou nem dizer onde é hoje, porque é bem confusa, mas era uma sala com 2 portas, tá? Fora a porta de corredor, uma era do seu João, outra era do Johnny. Então, ele foi para a sala do seu João, me entregou, e eu fiquei sozinho ali na sala dele, me perguntando, e agora o que é que eu faço? Aí eu falei, não, tudo bem. Enquanto ele estava lá, conversando, eu bati a minha demissão. E, com um pouquinho de dor no coração, mas achando que era justo, entreguei a ele. Ele falou, eu não posso receber isso aqui. Eu não sou mais seu chefe. Eu falei, e agora? Ele falou, entrega para o Johnny. Tá bom, troca tudo, porque aquilo lá era papel almaço com carbono, tá? Não era o reciclável de hoje. Lá fui eu, fiz outra demissão, entreguei ao Johnny. Aí o Johnny conversou comigo, não vem ao caso, e eu saí. Exatamente no dia 17 de março de 1981. Naquele período, é por isso que eu falei do lado triste, minha mãe estava doente e ia ser internada mais uns dias. Eu tinha aula na USP e não tinha mais emprego. Eu falei, bom, seja lá o que for, me lembrei daquela música, sentado na calçada, de canudo e canequinha, tuplec, tuplim, sentei lá no cantinho e fiquei meio que, sabe, à margem de mim mesmo. Falei, bom, alguma coisa vai acontecer. Foi quando a Rede LC me chamou para participar. A gente sabe de algumas coisas, é ruim falar mal de gente morta, mas de qualquer maneira a gente sabe que houve uma festa muito grande do lado que foi tido como esse, porque o pessoal que vinha da Globo, o Arce, que foi trazido pelo Walter Clark, eles chegaram à conclusão que para ir até o Morumbi era muito longe. Então vamos alugar uma das casas ali na 9 de julho, alugaram uma das casas que pertencia ao assistente principal, o braço direito do então prefeito Paulo Maluf, e que tem um nome muito parecido com o nosso Edemar, e aí Edevaldo Alves da Silva alugaram um casarão e lá fizeram os encontros para receber o pessoal de publicidade, propaganda, das agências, etc. Não precisava ir até lá. E um belo giorno comenta-se, a boca pequena, como diria Alexandre Kadunk, que o seu João estava indo para casa e passou na casa e falou, espera um pouquinho só. O pessoal do comercial, trabalhando às 11h30 da noite, parou e foi lá ver o que é que estava acontecendo. Não deu outra. Era uma festa daquelas regadas a uísque e tal. Tudo bem, normal, porque o pessoal de publicidade pode também tomar o seu uísque e outras coisas mais. Mas eu sei que ele não gostou e aí deu um revertério na parte comercial. Paulinho, complemente. Eu estava lá na época, mas eu entrei na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, em 79, um pouquinho antes de eu entrar na Rádio Cidade, eu voltei à televisão para fazer jornalismo. Saí, deixei de trabalhar com o Carlito Maia, como eu disse agora há pouco, e fui fazer jornalismo novamente na TV Bandeirantes. Fui para lá como editor internacional do Jornal da Bandeirantes. E
logo em seguida veio o convite, o diretor era o Paulo Mário Mansur, na época, e ele me convidou para ser editor-chefe do jornal da Hora do Almoço, na Bandeirantes. Nem me lembro se tinha um nome especial, eu não me lembro como chamava. Eu lembro, eu vi isso aí, primeira edição com Branca Ribeiro, Roberto mas já era uma fase um pouco para frente, já então era, outro programa. Quem apresentava era o Rafael Moreno. Entendi. E aí eu fui ser editor-chefe disso, fiquei um tempo fazendo isso, não com muito gosto, para dizer bem a verdade, e até que entrou justamente o Walter Clark. Eu só fiquei sabendo, eu não tinha ligação nenhuma com diretoria, com nada, não era chegado, comecei a ouvir o zum, 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 e tá chegando o Walter Clark, não sei o quê, chegou, e pá, e esperando para ver o que ia acontecer. Nisso, o Arce, que acabou de ser mencionado, veio conversar comigo e falou: olha, eu gostei de você, eu acho que você está fazendo bem, nem sei como, porque não tinha nem como conhecer nada, mas cismou comigo e achou que eu devia não só continuar sendo o editor-chefe do jornal, que ele queria mudar para um formato diferente e com um nome diferente, então ele inventou o jornal O Repórter, e que eu passei a ser o apresentador no ar também. Ele tinha ouvido falar que eu estava no rádio, que eu já estava na Rádio Cidade, e ele inventou, então, de colocar o Paulinho Leite como o apresentador do jornal, ao lado da Ângela Alves Rodrigues, eu acho que era o nome completo. Ângela Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves, eu não me lembro agora a ordem. A ordem não altera o produto, né? A ordem dos fatores. Mas, enfim, a gente apresentou... como é? Foi minha aluna na faculdade. Então, não, gente muito boa, profissional competente, era gostoso. Apresentamos aquele jornal durante alguns meses, até que começou a ficar meio puxado, era um horário muito complicado, eu entrava na Jovem Pan, depois já tinha mudado aí para a Jovem Pan, e entrava logo em seguida no ar, e era uma correria louca para... E um dia o Tutinha falou: não, você precisa escolher, você precisa largar a Bandeirantes, você vem para cá, fica só aqui, não sei o quê. E aí eu aproveitei o César Filho, que estava querendo sair, que é o primeiro daqueles locutores que eu tinha trazido, eu coloquei o César Filho para apresentar o Jornal da Bandeirantes. Apresentei ele para o pessoal lá, o pessoal gostou, e ele acabou ficando no meu lugar apresentando o jornal. Né? Inclusive, emprestei os meus paletós que eu usava para apresentar, emprestei para ele. Nunca devolveu, César. Estou esperando até hoje, viu, filho? Mas, enfim, brincadeira. Ele pode. Daí era Via Romana, né? Via Romana, a Bandeirantes tinha uma permuta lá, coisa, então a gente volta e meia lá pegava uns paletós e tal, para apresentar o jornal. E a gente foi assim, a minha experiência foi mais com os, vamos dizer, o pessoal que estava abaixo do Walter Clark. Nunca cheguei nem a ver o Walter Clark na Bandeirantes naquela época. E logo depois, como eu saí, a coisa acabou. Eu saí antes deles, eles saíram um pouquinho depois que eu já tinha saído. Só para completar rapidinho, vai, Maior. Não, é rapidinho. Walter Avancini é o nome que eu fiquei devendo. Muito bem. Muito bem. Não, eu provoquei o assunto da TV Bandeirantes, porque, bom, eu sou pesquisador, ainda que informalmente, do rádio e da televisão, então eu me lembro que a Bandeirantes vinha ocupando o vácuo que estava sendo deixado o espaço que a Tupi havia deixado. A Tupi saiu do ar em 1880, então a Bandeirantes estava caminhando rapidamente para ser a segunda colocada entre as emissoras de televisão do Brasil, abaixo apenas da Globo. O Walter Clark, claro, tem a sua história como criador, mentor da Rede Globo de televisão, e isso ninguém tira. Mas a gestão do Petralha, claro que olhando à distância e também como pesquisador, assim, me parecia mais eficiente do que o caminho que a Bandeirantes tomou depois. Então, por isso que eu provoquei esse assunto, assim, claro que o Walter Clark, é bom frisar, o papel do Walter Clark, a história dele na Rede Globo, ninguém apaga, ninguém tira, como também o papel do Cláudio Petralha na Rede Bandeirantes de televisão, também ninguém apaga, ninguém tira. O teor cultural que a Bandeirantes teve, né? Teve Festival de Choro, teve outras iniciativas, e ao mesmo tempo conciliando com uma programação popular, né? Programa do Chacrinha, programa da Hebe Camargo. Então, por isso que eu provoquei, coincidiu de vocês estarem aqui, é a primeira vez que eu converso com alguém sobre esse assunto, esse período da Bandeirantes. Prazer enorme aqui estar com vocês. Eu acho que foi ali que a Bandeirantes perdeu o caminho, eu não sei nem se chegou um dia a voltar. Ela acabou voltando depois, quando veio o Luciano do Vale, daí especializou-se na cobertura esportiva, a partir de 1984, né?
Vamos fazer um exercício, nós dois e o Paulinho, obviamente, o Edemar, claro. se quiser. É o seguinte, eu sempre quero me lembrar quais os programas, porque a faixa das 21 horas era toda ao vivo na Bandeirantes. Então, eu tenho os nomes, eu tenho uma pasta guardada lá no meu arquivo especial, eu tenho algumas coisas, até, vamos dizer assim, alguns prints de reportagens que foram feitas, ou recortes e tal. Agora, eu fico tentando me lembrar de um dos nomes que eu nunca chego, né? E aí a gente aproveita e faz um exercício com o pessoal que está nos vendo. Nós tínhamos, eu posso errar o dia, mas eu acho que era segunda-feira, Xênia e você. À tarde, da Xênia Beer, isso. Depois tinha Hebe Camargo às quartas-feiras. Quinta-feira, Chacrinha ao vivo. Sexta-feira, me falha sempre a memória. Moacir Franco Show. Moacir Franco teve programa nesse período da TV Bandeirantes aí, e na minha memória o Chacrinha tinha os dois programas, tinha a Buzina do Chacrinha e a Discoteca do Chacrinha. E tinha o Bolinha aos sábados, Edson Bolinha Cury. Sempre fica faltando alguém na minha cabeça para tentar lembrar exatamente quem era esse outro ao vivo. Qualquer dia eu vou lá fuçar no então, não é difícil que fosse o Moacir mesmo, hein? Não é Moacir difícil, Franco, Duas Noites com Chacrinha. O Dárcio Campos, na minha lembrança tinha também o programa do Dárcio Campos, que era aos sábados. Mas não era exatamente nessa época. Foi um pouco depois já. Foi. Então, mas nessa época dos shows ao vivo, que o Cláudio queria tudo, e era uma briga danada, primeiro porque nunca teve dinheiro para tudo. Para não dizer para nada, mas sempre tinha lá produtor querendo falar com o Cláudio, e eu era o cara da primeira linha, no sentido de, antes de bater no Cláudio, antes de respingar no Cláudio, eu segurava a ira do pessoal, que ia lá, queria mais dinheiro para isso, queria mais verba para poder viajar, fazer... havia permuta com uma empresa turística e também com uma agência de viagens, enfim. O primeiro encontro fatal era sempre comigo. Eles reclamavam tal, depois eu passava para o Cláudio, a coisa já mais ou menos mastigada. Mas foi bom você lembrar do Moacir. Tenho visto várias lives, ele faz toda noite uma live cantando e contando histórias. Mas o assunto de hoje é Paulinho Leite. Beleza. Malioca, eu quero agradecer a tua participação. Já estamos com 1h30 de bate-papo. Eu sei que esse papo podia ir a mais umas 2 horas, 3 horas, mas nós vamos programar novamente. Daqui a pouco vamos continuar essa história. É capítulo aqui, nem novela. Hoje foi o segundo capítulo do Malioca, o primeiro do Paulo Leite. Daqui a pouco será o segundo do Paulo Leite e o terceiro do Malioca. Malioca, um grande abraço, querido. Obrigado, viu? Quando quiser, é só convocar. Um abraço, Paulinho. Beleza. Um abraço a todos, Ayrton, Edemar, meu grande Luiz Fernando. A gente vai se vendo, a gente vai se encontrando. Só um segundinho ainda na presença do Paulo Leite e do Malioca. A gente falou tanta gente aqui, então para você que está nos assistindo aqui no De Camarote, homenagem ao Serginho Leite, pesquisa no YouTube, tem lá, Serginho Leite, Almoço com as Estrelas. Ele é entrevistado pelo Ayrton e pela Lolita Rodrigues no SBT. O programa já estava no SBT. E realmente o Ayrton Rodrigues fala: São Paulo para quando o Serginho Leite entra no ar, 10 da manhã, pela Jovem Pan 2. Está lá no vídeo. E do Malioca, claro, você que não conheceu a história dele, não acompanhou a história dele, difusora Jet Music, o Paulo Leite falou que era um bitomaníaco, que é um bitomaníaco, e eu nunca esqueço, Malioca, daquelas propagandas que ocupavam 2 páginas de revistas nacionais, aqueles textos belíssimos, aquelas imagens belíssimas da difusora Jet Music, com todos os grandes nomes, Emerson, Lake and Palmer, o John Lennon, Pink Floyd, Peter Frampton, nos anos 70. Desculpe a encheção de bola aqui, eu me emociono, viu, Edemar Nozé, que está na presença do Malioca e hoje também é do Paulo Leite. Um abraço, rapaziada. Um abraço. Prazer aqui ter estado com vocês, ter conversado com vocês nessa live. E as ordens, quando precisar da gente, Edemar, é só avisar. E o Malioca tem que ver também a história do pop brasileiro, a história do pop brasileiro, tem o Hélio Costa Manso, a Vivian Costa Manso, Folhas,
o Sunday, esses grupos de baile que você acompanhou também lá, História Secreta do Pop Brasileiro. Tem, maravilhoso. Tem no Now da Net. É isso aí. Bom. Beleza. A gente volta para vocês. Outra. Obrigado. Diga. Tchau. Abração aí. Um abraço, Marioca. Um abraço, Paulo. Muito obrigado, Paulo. Paulo Leite, Velho Milk, Luiz Fernando Marioca. Uma alegria tê-los conosco aqui na nossa live. Realmente muito bom. Que papo gostoso. Contando histórias que muita gente não conhece a respeito do rádio AM, FM, da televisão de São Paulo. Eu fico muito feliz em poder contar com eles aqui e mostrar um pouco do que os jovens talvez nem saibam, não tenham nem ideia do que representa e do que representaram para o rádio e para a televisão brasileira. Meu caro, perdão, meu caro Ayrton Batista Júnior. Oi. Eu tenho algumas informações aqui, eu gostaria que você confirmasse aqui. Não, gostei do cenário, hein? Primeiro, agora é futebol, hein? Gostei. É uma coisa a respeito do futebol. Aqui tem uma informação, como você apresenta a Rádio CBN, diz que os clubes paranaenses estão esperando a volta do campeonato para poder receber a grana da DAZN. Isso. Estava transmitindo jogos pela internet. E outra coisa, bom, esse é um dos detalhes. Você tem alguma informação disso, não? É o seguinte, para quem nos acompanha em outros estados, o Campeonato Paranaense não tem televisão, nem canal aberto, nem fechado. Desde o início do ano, o Campeonato Paranaense não tem televisão. Então, foi feito um acordo com o sistema de streaming, o DAZN, que é dazn.com.br, e não foi paga a última parcela por um motivo óbvio, né? O campeonato não acabou, ainda não teve a fase quartas de final, a fase semifinal e a fase final, então ainda faltam 6 datas para a conclusão do Campeonato Paranaense 2020. Não se sabe se a competição será concluída, porque no momento o governo do estado do Paraná não admite conversa sobre o assunto. Nós aqui no Paraná vivemos um período muito elevado de casos de coronavírus no momento. Então, se o campeonato não acabar, essa parcela que dá cerca de 100 mil reais para cada clube, obviamente não será paga. Essa é a informação que tem, então, e isso vale não só para os 8 classificados para as quartas de final, vale para os 12 clubes do campeonato, até para o PSTC de Cornélio Procópio e para o União de Francisco Beltrão, os times que foram rebaixados no Campeonato Paranaense, ou seja, esses times também não receberam a parcela final do DAZN, e se a competição não acabar, não vão receber. Lamentável, lamentável. Olha, eu tenho informação que o Campeonato Paulista volta no dia 22 de julho. Isso. Lá, a Federação Paulista também teve problemas com a Secretaria de Saúde, mas parece que contornaram. E há algumas outras informações, por exemplo, o Fla-Flu, que vai acontecer na decisão da Taça Rio. O Tribunal de Justiça Desportiva, você vê... daqui a pouco, o Tribunal de Justiça Desportiva diz que liberou a Flá TV para transmitir o jogo quando o mando de campo, que parece, seria do Fluminense, ou o mando de campo é da Federação? O mando de campo é do Fluminense. Então o jogo passa na Flu TV e por uma questão jurídica que eu também não estou muito a par, eu sei que vai passar também na Flá TV. Mas o mando de campo é do Fluminense. Então daqui a pouco, para quem nos assiste ao vivo nesta quarta-feira, o jogo começa às 21h30 no Maracanã. A TV Globo não transmite porque a Rede Globo não tem acordo com o Flamengo. E recomeçou hoje o Campeonato Catarinense, né, Edmar Anuzek? 2 partidas aí, agora à noite. Criciúma e Marcílio Dias em Criciúma e também Chapecoense e Avaí em Chapecó, recomeçando hoje o Campeonato Catarinense, mas também com casos de coronavírus. A árbitra do jogo Criciúma e Marcílio Dias foi substituída porque ela testou positivo para a Covid-19 segunda-feira. Pena que a minha cidade não tem representante na Série A, porque, aliás, a cidade que já teve 5 grandes equipes de futebol, já teve 3 participando do Campeonato Catarinense, hoje não tem um time na Série A do Campeonato Catarinense de Futebol. E, por último, hoje, no dia 8 de julho de 2014, exatamente na data de hoje, o Brasil era goleado pela Alemanha por 7-1 no Mineirão pela Copa do Mundo.
E tem duas informações acerca disso aí. Primeiro, um desses jogadores que participou daquela partida, o goleiro Júlio César, está aposentado. E o lateral direito, Maicon, que estava no Criciúma, 38 anos de idade, acredite se quiser, vai jogar, está acertando com o Fast Clube, time da Série Manaus. D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Fácil de Manaus. Sinal dos tempos, né? É aquele jogador que também não quer parar de jogar, né, Edmar? O Maicon, lateral direito, não quer parar de jogar, então acho que vai aceitar a proposta para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Fast. Deixa eu contar rapidinho uma história do Maicon. Ele é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e ele tem um irmão gêmeo. Quando os gêmeos nasceram, o pai deles, Manuel, que foi jogador do Novo Hamburgo, depositou os cordões umbilicais no gramado do estádio de Novo Hamburgo e pediu para que dos filhos, o Manuel, pai do Maicon e também do irmão do Maicon, ou seja, o Manuel, pai de gêmeos, ele depositou o cordão umbilical dos dois filhos no gramado do estádio de Novo Hamburgo. E ele pediu, como se fosse assim, um pedido a Deus, que um deles se tornasse jogador de futebol. Por isso que ele foi lá depositar o cordão umbilical no estádio. E acabou sendo atendido, né? O Maicon, lateral direito, que fez sucesso aí, tanto que jogou uma Copa do Mundo, tomou 7-1, mas tudo bem, mas o Maicon disputou uma Copa do Mundo, né? Tornou-se um jogador de expressão. Então foi atendido o desejo do pai do Manuel, pai do Maicon, então, que fez isso quando os meninos nasceram no Rio Grande do Sul, lá na cidade de Novo Hamburgo. Você conhece também, né? Que também tem uma grande colonização alemã, a terra do calçado. É verdade. Folclore agora, do futebol, a terra é do verdade. Marco Antônio Pereira, grande locutor da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, que nos próximos dias também estará conosco. Aliás, volto a repetir, na sexta-feira teremos aqui Gilberto Fontoura. Eu vou deixar na sexta-feira para o Tusquinha falar do Gilberto Fontoura, que é um ícone do rádio e da televisão do Paraná. Uma figura realmente notável. E na próxima segunda-feira, já vou antecipando, nós teremos aqui Roberto Basílio. Quem é Roberto Basílio? Pé de anjo. O cara que fez o gol da vitória do Corinthians em 1977, na decisão do Campeonato Paulista, quando o Corinthians voltou a ganhar um Campeonato Paulista depois de 23 anos. E eu queria que você me contasse se há alguma novidade importante de Atlético, Coritiba e Paraná, Tusquinha. O Paraná teve a confirmação da volta da Copa do Brasil para o dia 26 de agosto, né? A CBF pretende recomeçar a Copa do Brasil no dia 26 de agosto. Já está em andamento a terceira fase, tudo bem que começou há 4 meses a terceira fase. O Paraná perdeu para o Botafogo por 1-0 lá no Engenhão do Rio de Janeiro, vai tentar fazer o serviço em casa, não sabemos aonde, né? Mas espera-se que até dia 26 de agosto a Vila Capanema possa ter jogos. Então o Paraná tem já a data de início do Campeonato Brasileiro Série B, 8 de agosto, e agora tem a data da volta da Copa do Brasil, 26 de agosto. O Londrina, saindo um pouco aqui de Curitiba, indo para o interior, o Londrina volta a treinar na próxima segunda-feira. O Londrina é contra o reinício do futebol, por isso não estava treinando. O gestor do futebol do Londrina, Sérgio Malucelli, é contra, mas volta segunda-feira que vem a treinar lá em Londrina, porque também no dia 8 de agosto começa a disputar a Série C, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Edmar Anuzek, e eu agradeço você por mais esse papo aqui, por estar com os amigos Malioca e também o Velho Milk, né, contando histórias aí do rádio, da cidade, da Jovem Pan FM e também da TV Bandeirantes. Beleza, Tusca. Estaremos juntos na sexta-feira, então, né? Isso aí. Forte abraço, minha gente. Sempre de camarote. Muito obrigado. Bom descanso, tá? Tá legal. Não vai tomar muita água, hein? Água enferruja. Beba Brahma, chopp, a alegria da vida. Muito bem, meus amigos. Estamos chegando ao final de mais uma live. Quero agradecer a atenção de todos, os que interagiram, os que comentaram, os que deixaram mensagens. O Luiz Fernando Malioca está mandando agora um abraço aqui também para o Braga Júnior. É um prazer ter você na audiência. Muito obrigado também. Esse pessoal realmente gosta de ouvir histórias de coisas que aconteceram. Esse negócio de ficção é coisa de cinema, né? E hoje as histórias são contadas do que já aconteceu um dia no rádio, na televisão, no futebol.
Lembro, tá aí a chamada na sexta-feira, Gilberto Fontoura, 18h30, conosco aqui na nossa live de todas as segundas, quartas e sextas. Quero lembrar que a live da próxima segunda-feira com o Basílio terá um outro horário, a pedido do Basílio, que participa, tem um programa de esporte na Rádio Capital de São Paulo. Ele falou, Edemar, eu posso participar, mas eu tenho das 18 às 19 horas, participo do programa de esportes aqui nosso na Rádio Capital. E nós acertamos de que o Basílio estará conosco na próxima segunda-feira. Vamos fazer o programa a partir de 19 horas e 15 minutos. Meus amigos, um grande abraço, uma ótima quarta-feira à noite, bom descanso para todos. Se Deus quiser, na sexta-feira estaremos todos aqui para falar um pouco mais das coisas do rádio e da televisão com o grande Gilberto Fontoura. Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela audiência. Até lá.